Pronto, começamos. Gente, boa tarde. Como sempre, peço desculpas aí pelo horário, mas eu acho que acaba sendo válido porque eu deixo gravado, né? Depois disponibilizo para vocês, então é uma forma de ajudar aí para dar um gás aí para a prova, né? A intenção da aula de hoje, né? Nesse encontro, nem é aula, né? Vamos falar esse encontro, né? Que a gente tem aqui. É mais para ter uma noção, como eu fiz lá no primeiro bimestre, nesse segundo bimestre também, os assuntos, né, que vão ser cobrados na prova. É, Como vocês sabem, sempre a gente cobra as unidades de aprendizagem da 9 a 16, né, nessa segunda prova, tá? E já vou aproveitar e vou falar um pouquinho também, a prova final, aí já é o conteúdo do semestre como um todo, tá? Então aí, caso, tomara que não tô torcendo para isso, mas caso alguém tenha algum problema quanto à nota, né, abaixo de 5,5, ou seja, 5,4, né, tem que fazer a prova final, e aí já é a matéria do semestre inteiro, tá? Então aí seria interessante rever as aulas, tanto do primeiro quanto do segundo bimestre, para poder se preparar aí para a prova, tá? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês meu. Deixa eu só colocar em modo apresentação aqui, para poder compartilhar. Vamos lá. Vejam se ficou. Tá aparecendo para vocês? Sim? Só tem, professora. Tá ótimo. Obrigada, gente. Então vamos lá. Então, como eu disse, a gente vai, né, fazer uma pequena. Na verdade, eu não vou fazer revisão de todas as unidades, mas a gente acaba que a gente fala de quase todas as unidades aí de aprendizagem nessa prova 2, tá? Quais são os conteúdos que a gente vai abordar? Nós vamos abordar, primeiramente, as estimativas de custos em projetos, como eu coloquei aqui, mais teórico, tá? Depois, substituição de ativos, também mais teórico. Depois, a gente tem a análise do ponto de equilíbrio de projetos, tanto cálculo quanto teoria, né? Vai ser cobrado. A parte de avaliação de empreendimento, né? Que é também teoria, que vai ser cobrado, a gente não vai entrar na parte de cálculo. A parte de opções reais, também abordando a parte teórica. É uma teoria aqui mais aplicada, né? O estudo de financiamento, que aí sim a gente entra com cálculo, e o impacto da inflação sobre projetos de investimento, que também a gente aborda os cálculos, tá? Então vamos começar pelo primeiro tópico, que é a estimativa de custos em projetos, né? O que é a ideia da estimativa de custos em projeto? Como o nome já diz, estimar. Quando a gente está estimando, a gente não está falando exatamente quanto é, a gente está tentando prever o que pode acontecer, tá? Então, é isso que é interessante aqui, né? Toda empresa precisa estimar custos que podem vir a ter por projetos que ela vai, né, desenvolver. Então, essa unidade de aprendizagem, ela vem com o objetivo disso, né, de explicar, né, quais são as alternativas, né, que podem ser usadas para que as empresas possam, né, estimar esses custos, né, e possa, sim, né, desenvolver os projetos que ela está imaginando, tá? Então, lógico que todo projeto que é desenvolvido, a gente já falou bastante disso lá no primeiro bimestre, né? Na parte de risco, envolve risco, tá? Por quê? Porque a gente está com um ambiente inconstante, né? A empresa, ela sofre, né? Com toda a turbulência que pode vir a ter. Então, a incerteza disso tudo, né? Desse quadro, não só econômico, mas como político, como social, como um todo, né? Até ambiental, tá? Traz risco para a empresa. Então, é, nesse conteúdo,
aborda-se algumas formas para lidar com essa incerteza. Então, para que a gente possa projetar esses custos, existem algumas metodologias, algumas formas, né, de fazer com que a gente possa diminuir essa incerteza, tá? Então, a primeira que a gente tem é quando a gente se baseia, né, em experiências com projetos que são similares, que já a empresa já fez, né, no passado, e aí ela usa como experiência, né, para que ela possa desenvolver no futuro. Então, ou seja, ela pega os custos que foram gastos com aquele projeto, porque ela já vai ter um conhecimento, né, de tudo que vai ter, né, de gastos efetivos daquele projeto, e aí ela consegue, a partir disso, estimar, né, algo que pode vir a acontecer no futuro, tá? Então, essa é a nossa primeira forma que a gente tem. Tem também os testes de mercado. A gente conhece muito isso, né? Tem muito lugar que às vezes, né, faz teste de produto para saber se é legal, né, aquele produto, então pede para experimentar. É isso mesmo, é entender o mercado e ver se o mercado vai, né, querer o produto ou querer o projeto, né, no caso, e aí conseguir, né, visualizar, né, a demanda disso e a receita que pode vir a trazer, né, através desses testes de mercado, tá? Além, logicamente, dos custos, né, dos gastos que vai ter para desenvolver esse projeto, tá? O outro que também é falado é sobre a análise considerando cenários econômicos diferentes. Então, é possível você fazer uma, uma, deixa eu admitir aqui, é possível a gente fazer uma análise, né, econômica, né? Ah, se eu desenvolver esse projeto quando na economia não tiver legal, eu vou ter tal cenário. Se eu tiver uma economia estável, eu vou ter X cenário. Se eu tiver uma economia em pleno desenvolvimento, eu vou ter um Y cenário, né? Então, esse também é uma forma de fazer estimativa de projeto, e aí a gente faz, né, todo um cálculo, né, baseando-se nessas perspectivas de cenários econômicos que possam trazer aí, né, formas de se entender o quanto de fato serão esses custos, tá? É muito interessante entender uma coisa. Por mais que a gente use, né, essas metodologias, por mais que a gente se baseie nessas metodologias, há uma incerteza. Então, ou seja, há um risco. Porque o risco, ele está inerente ao que se vai ser feito. Então, o projeto, todo e qualquer tipo de projeto, independente da forma que eu, né, escolher para diminuir essa incerteza, há risco, tá? Então, por mais que a gente olhe, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça, né, todo um acompanhamento, todo um controle do que pode vir a acontecer, mas não é certo que aquilo de fato vai acontecer, tá? Então, o risco, ele independe do que a gente, né, escolher de critério para projetar qualquer tipo de estimativa de custos, ok? Ficou claro aí essa parte teórica de estimativa de custos? Dá um joinha aí pra mim. Não precisa nem falar. Dá um joinha, eu já consigo ver. Ok. E aí vamos para o segundo assunto, né? O segundo assunto, que também é teórico, né? A forma que vai ser abordado para vocês, é sobre a substituição de ativos, né? O que que acontece? Eu vou tentar dar uma resumida do que está falando aí, depois eu vou colocar esses slides disponíveis para vocês darem uma olhada, tá? Mas a ideia é a seguinte, né? Empresas que já estão no mercado há algum tempo, elas precisam ficar de olho nos ativos que ela tem. Quando eu estou falando de ativos, vamos lembrar um pouquinho lá de contabilidade. Máquinas, né? Equipamentos, veículos, tá? Equipamentos, não só equipamentos para produção, mas também equipamentos de informática, tá? Com o tempo, o que que vai acontecendo com eles? Ativos? Eles vão se tornando obsoletos, tá? Ou desgastados, né? Ou não mais úteis, né, para a empresa, tá? Ou passíveis de muita manutenção. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento desses ativos para ver, né, o quão são produtivos e o quão eles são necessários para aquele momento ou se eles precisam,
né, de alguma forma, mudar, né? Ou seja, trocar, né, por um novo, tá? Então, a ideia da substituição da ativa é justamente isso, tá? Quando o bem começa a trazer problema para a empresa, trazer transtorno, tá? Que tipo de transtorno? Por exemplo, tá funcionando totalmente a atividade, aí de repente vamos supor que é uma máquina de corte, ele começa a cortar errado. Então a gente perde uma quantidade de matéria-prima, de material muito grande. Então, o que que acontece quando isso, né, com esse exemplo que eu dei? A empresa vai ter um aumento de gasto e, logicamente, vai ter uma consequência no lucro, né? Porque ela não vai poder, muitas vezes, repassar esse valor para o cliente, né? Através do produto final. Então, muitas vezes, acaba que isso onera demais a empresa. Então, acompanhar os ativos é uma das partes mais importantes da gestão de uma empresa, né? Principalmente nessa parte aí, quando a gente fala de disponibilização de recurso financeiro para que você possa ter novos ativos, tá? Então, muitas vezes os ativos, eles são trocados porque eles precisam ser modernizados, né? Ou porque eles precisam, de alguma forma, ser substituídos porque já não mais contribuem, né, para a produção da empresa ou para a geração de possível lucro, tá? Então, diante disso, o que que a empresa precisa fazer? Ela precisa fazer uma análise. Então, toda vez que ela resolve substituir um ativo, o que que ela precisa fazer? Ela precisa ver se o ativo que for adquirido, ele compensa o quanto a empresa vai gastar por ele inicialmente, gerando assim, né, retornos positivos para a empresa no futuro, tá? Então essa é o grande ponto, né, que a gente tem aí. Então, ou seja, o que que a empresa precisa fazer? Fazer uma análise. O investimento inicial, né, que se tem para adquirir esse bem é compensado pelo que esse bem vai trazer a mais de benefício positivo para a empresa do que se eu estivesse usando o antigo? Então, é isso que a gente precisa analisar. Lembrando que quando a gente fala de investimento inicial, a gente está falando de todos os gastos inicialmente gastos para adquirir o produto. Não só adquirir, mas também para colocá-lo em uso. Então, se a empresa tiver que fazer algum tipo de instalação para aquele bem, então, logicamente que isso também vai fazer parte desse investimento inicial. Então, o investimento inicial nada mais é do que os gastos necessários para adquirir esse ativo e para fazer com que ele entre em atividade, tá? Então, analisa-se esse investimento, né, feito inicialmente, com os benefícios, né, que esse bem vai trazer ao longo, né, dos períodos. Lembrando que os benefícios, pessoal, também vão ser, quer queira, quer não, né, medidos não só por, como eu vou dizer, por geração de receita, mas também por geração de despesa, de custo operacional, tá? Porque esse benefício, ele tem que ser positivo. Se ele for um benefício negativo, ou seja, se a empresa tiver mais gastos do que geração, né, de receita com essa aquisição desse novo ativo, ela acaba deixando, né, na verdade, né, esse ativo novo acaba deixando de ser realmente necessário para ser substituído, ok? Ficou claro essa parte? Então, a teoria que vai ser tratada é justamente essa, explicando, né, o que precisa ser analisado e verificado, né, nessa substituição de ativos. Não sei se vocês percebem, mas a substituição de ativo é um tipo de investimento que a empresa tem que fazer. É igual nós, como pessoas físicas, né? Vamos supor que eu tenho um veículo e o veículo, porque eu esqueci, vamos supor, de colocar o óleo no motor, o motor fundiu. Eu tive que fazer toda né, uma manutenção lá no motor, né? Fazer todo o processo de fazer com que o motor volte a funcionar. E mesmo assim o carro não me está me trazendo o benefício que eu preciso, que é, né, a minha locomoção. Então eu vou ter que, logicamente, trocar,
por um ativo, né? Por um novo veículo que vai fazer as funções que o outro não fazia. Então, o que que eu avalio? Eu avalio se o valor que eu vou despender para ter esse veículo à minha disposição, que é o valor de aquisição do veículo, todos os gastos que eu vou ter para adquirir esse veículo, a parte mesmo documental, né? Se o que ele vai me trazer de benefícios compensa o que eu vou gastar inicialmente, ok? Essa é a ideia de qualquer empresa, né? São investimentos que a empresa faz a todo momento, né? A toda hora, ok? Terceiro assunto é a análise do ponto de equilíbrio, que também foi cobrada lá no primeiro bimestre, mas ela é cobrada de forma diferente aqui. Porque o ponto de equilíbrio aqui é mais para avaliar se os projetos que existem, eles compensam, né, através dessa análise. Ou seja, se o quanto a empresa precisa vender, sei lá, de um determinado tipo de projeto que ela está desenvolvendo, para que ela não tenha lucratividade. Lembra disso, né? Que o ponto de equilíbrio é o ponto em que a empresa vai ter exatamente as mesmas receitas com os mesmos custos de despesa. Então, ou seja, se eu tiver um total de receitas de 10 mil reais, no ponto de equilíbrio eu vou ter custos e despesas totais também de 10 mil reais. Ou seja, nesse momento, o meu lucro, vamos lembrar lá da contabilidade novamente, o meu lucro lá na demonstração de resultado do exercício é zero, tá? Então, é isso que é trabalhado aqui. E aqui, nesses exercícios, eu me preocupei muito com entender o ponto de equilíbrio, tá? Na prova vai ter a fórmula disponibilizada para vocês, tá? Mas a gente precisa entender, né? Não só, ai, professora, a fórmula. Não, a fórmula não é a base de cálculo de tudo. É o entendimento do que ela nos proporciona, é que faz com que a gente tome decisões a partir dela. Então, ter uma forma e calcular alguma coisa é muito simples, mas não é tão simples se a gente tiver que analisar o que está sendo colocado. Eu brinco muito disso, né? Hoje a gente usa muito, né? Eu vejo, né, bastante, principalmente quando eu falo, eu acompanho trabalhos que usa-se muito o chat GPT, né? Ai, usa demais. Mas a inteligência artificial nunca vai substituir o conhecimento humano, tá? Mas o conhecimento, não o conhecimento decoreba, mas o conhecimento de pensar. Então, sempre que a gente vai estudar alguma coisa, a gente precisa pensar. E aqui o ponto de equilíbrio é para a gente pensar, tá? O que é o ponto aqui? Por que é tão falado tanto do ponto de equilíbrio? Porque pensa, gente, se eu conseguir saber, se eu conseguir, né, ter uma noção do quanto eu preciso vender para que eu não tenha prejuízo, gente, esse é tudo que eu queria para minha empresa, né? Se a gente conseguisse, né, mensurar isso sempre. Então, o ponto de equilíbrio, ele tenta aproximar isso dessa realidade, tá? Porque, como eu disse, o lucro é zero, é onde as duas retas de receita total e custo e despesa total se cruzam e elas são iguais. Então, ou seja, nesse momento, a empresa não vai ter nem lucro, nem prejuízo, tá? E quando a gente faz a análise da fórmula, aqui que a gente está usando para essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês. O que é o objetivo dessa fórmula? Ela é calcular a quantidade necessária a ser vendida para que a empresa tenha lucro zero. Então, o que é preciso a empresa vender para ter lucro zero, tá? Então, a gente relaciona a parte fixa, que está no nosso numerador, ó, custos e despesas fixos, dividido pelo preço de venda unitário, menos custos e despesas variáveis unitários. Por que eu pus o asterisco aqui? É só para falar para vocês, quando a gente falou lá de gestão de custos, acredito que vocês devam lembrar, a gestão de produção, foi falado sobre o margem de contribuição. A margem de contribuição nada mais é do que o preço do produto. Então, por exemplo, eu tenho essa canetinha aqui e eu estou vendendo ela a R$ 2. Esse é o preço de venda da canetinha. Mas quanto custou para eu fazer essa canetinha? O quanto que eu tive de impostos? O quanto que eu tive de
pagar a comissão para o vendedor para que fosse vendido a R$ 2 essa canetinha. Vamos supor que eu gaste R$ 1,20 com tudo isso. Então, R$ 2 é o preço de venda, R$ 1,20 é o valor dos custos e despesas que eu tive para fazer essa canetinha, para que eu possa vender essa canetinha. Então, ou seja, a margem de contribuição unitária dessa caneta é 80 centavos. Então, ou seja, cada caneta que eu vender vai contribuir para pagar os custos e despesas fixos. Então, ó, vamos supor, o que é custo e despesa fixo, Tessia? É tudo que a empresa tem que pagar todo mês. Todo mês ela tem que pagar aluguel, todo mês ela tem que pagar a conta de energia, de água, de telefone, tem que pagar funcionários. Então, tudo que ela tiver fixo todo mês, ela, independente dela vender a canetinha ou não, ela tem que pagar todo mês. Então, quando eu estou fazendo essa relação aqui, eu estou relacionando o que a empresa tem de estrutura fixa com o que ela precisa vender para manter essa estrutura fixa, tá? Então, por esse motivo, a gente chama isso de margem de contribuição. Por que é margem de contribuição? Quanto cada produto contribui para pagar essa estrutura fixa, tá? Então, só para vocês entenderem, se eu, né, não falasse nada disso, se a gente fosse fazer uma análise matemática pura aqui, a gente vai ver que quando eu tenho uma relação direta, quer dizer o seguinte: se eu aumento o custo e despesa fixo, eu aumento a quantidade no ponto de equilíbrio. Essa é uma relação direta. Por que é direta, Tessia? Porque eles estão os dois no numerador. Então, é uma equação. Então, quanto mais eu tiver de custo e despesa fixo, mais quantidade desse produto eu vou ter que vender. E isso fica óbvio na cabeça da gente. Se eu aumentar o aluguel, se o inquilino, o dono do imóvel aumenta o aluguel para a gente, eu vou falar, nossa, eu vou ter que vender mais para poder pagar o aluguel. Então, eu vou ter mais quantidade no ponto de equilíbrio quando eu tenho mais custo e despesa fixo. A mesma coisa quando aumenta o custo e a despesa variável aqui também. Por quê? Porque aí a margem de contribuição tende a ser menor. Então, vamos supor, eu falei que era 1,20, né, o custo dessa canetinha. Mas e se ele passa a ser 1,40? Se ele passa a ser 1,40, tá? A canetinha vai contribuir quanto? 60 centavos só. Eu não aumentei o preço de venda, ficou 2. Então, 60 centavos é o valor que vai contribuir para pagar o custo de despesa fixo. Então, ou seja, a margem de contribuição acaba sendo menor. Se ela é menor, eu vou ter que vender mais para pagar esse custo de despesa fixo. Então, esses são, na verdade, algumas análises que a gente pode fazer, tá? E que pode ser cobrado de vocês aí na hora do desenvolvimento, né, da avaliação, tá? Outro ponto importante é, como eu disse a vocês, nessa parte do ponto de equilíbrio, eu também posso cobrar, né, o cálculo, né, que eu falo que é simples, tá? Basta eu saber a fórmula. Se a fórmula vai estar lá, basta eu aplicar, né? Então, vamos supor que eu tenha um preço de venda de um determinado produto que seja R$ 500 a unidade. Os custos e as despesas variáveis seja 350 por unidade. E os custos e despesas fixos seja 600 mil por mês. Quantas unidades eu vou precisar vender para que eu tenha, né, lucro zero? Aí eu vou relacionar o custo fixo, que é 600 mil, eu coloco no numerador. Dividido, agora eu construo o denominador, eu construo a margem de contribuição, né? É o preço de venda 500, menos custo de despesa variável de 350. 600 dividido por 150, eu vou precisar vender 4.000 unidades no mês para que eu possa, né, cobrir os meus custos fixos, a minha despesa fixa e não ter prejuízo, tá? Se eu quiser saber isso em valor, basta eu pegar a quantidade que foi calculada e multiplicar pelo preço de venda, né? Porque aí eu consigo saber o valor de faturamento, o valor de venda que eu teria que ter, que seria 2 milhões, ok?
Alguém tem dúvida aí dessa parte de ponto de equilíbrio? Não? Ok, então? Então vamos para pro próximo assunto, que esse, como eu disse a vocês, eu vou abordar mais a parte teórica dele, né? Tessia, por que que é importante a gente avaliar uma empresa, avaliar um empreendimento? É como se a gente desse valor para ela, um valor de mercado, um valor de perspectiva, né, de continuidade das suas atividades. Então, a gente tem muitas empresas que buscam, né, saber de fato qual que é esse valor dela. Então, a gente fala, né, que é importante para que a gente possa entender o cenário e os cenários a qual a empresa está inserida. Foi o que eu coloquei aqui, tá? Deve-se entender o negócio e todas as influências internas e externas que podem refletir de alguma forma o valor ao longo do tempo, tá? Então, diante dessa avaliação, o que que a gente tem como objetivo? A gente tem como objetivo verificar se a empresa tem potencial de crescer no mercado e se realmente ela é viável, né, para o mercado, tá? Muitas vezes a gente olha a marca, porque muito se associa, né, a empresa, a marca que ela tem, desculpa, muito se associa a empresa à marca. Por quê? Porque a marca, ela que dá o valor para a empresa, né? Eu falo muito isso. E a marca, eu falo que ela é, como que eu vou dizer? Ela é diferente a percepção entre as pessoas. Tem pessoas que dão valor a uma marca e outras não. Mas a empresa, ela espera que quanto mais pessoas, né, valorizarem a marca dela, é a tendência que ela tem de crescimento no mercado. Então, é o que toda empresa quer, né? Toda empresa quer crescer, tá? Eu, quando eu dou aula no presencial, eu falo muito de uma marca e de uma empresa que eu, assim, falo que é uma empresa que, para mim, tem que bater palma, porque tá no mercado há muito tempo e mesmo com muitas é, concorrência e tal, ela ainda se destaca e ainda as pessoas têm uma percepção pela marca muito boa e que traz muito valor para ela, que é a Nike, né? Eu falo muito da Nike, não estou fazendo propaganda, mas é mais para vocês verem, né, o quanto a marca traz perspectivas de crescimento, né? Tanto é que ela sempre passou por vários altos e baixos, né? Mas assim, a percepção dela como um todo acaba agregando muito ao mercado. Então, o potencial de crescimento dela pode algumas vezes ser abalado, mas a influência da marca no mercado ainda é muito, né, expressiva, ok? Expressiva, desculpa, a influência é expressiva. Então, é importante a gente conhecer o valor da empresa para descobrir de fato o quanto as pessoas que estão investindo na empresa têm, né, de possíveis retornos que essa empresa possa dar para ela, tá? Então, ao calcular esse valor da empresa, a primeira coisa que precisa ser feita é dimensionar os fluxos de caixas operacionais futuros. E aí a gente tem o dimensionamento desses fluxos de caixas em dois momentos. A gente fala em dois prazos. O médio, que é a projeção do fluxo de caixa dos anos 1 a 5. Então, é como se a gente estivesse projetando o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 4, daqui 5. E depois, vocês estudando, né, a gente viu isso, tende a empresa a manter um crescimento perpétuo, ou seja, infinito. Ou seja, ao longo do tempo, ela acaba se mantendo. Tem períodos que ela aumenta, tem períodos que ela diminui, mas ela se mantém naquela, naquele crescimento que acaba sendo muito igual ao longo dos anos. Então, a gente acaba dimensionando nessas duas projeções, tá? E o que é importante entender? Para a gente dimensionar fluxo de caixa, isso foi falado lá no primeiro bimestre, a gente vai ter, como o nome diz, dimensionar o que de fato vai
despender recurso financeiro ou que vai trazer recurso financeiro. Então, ou seja, nós vamos ter saídas de recurso financeiro e entradas de recurso financeiro, tá? E que a gente chama de saída ou entrada de caixa. Então, na formação do fluxo de caixa, a gente vai ter entradas, que a gente diz que é positivo, e saídas, que a gente diz que é negativo, né, para o caixa, tá? Um exemplo, né, se eu vou avaliar a minha empresa, um exemplo de algo que vai sair, que vai ser negativo, né, para o meu caixa, são os impostos, por exemplo, as despesas, por exemplo, que, né, a empresa tem que pagar ao longo do período, tá? E o que que ela vai ter de positivo? As receitas que ela vai, né, gerar através das vendas que ela vai fazer nesse futuro, ok? Nessa parte, é isso que a gente vai tratar. Só um detalhe que eu esqueci de falar. Toda vez que a gente faz avaliação de empresa, a gente projeta o futuro, mas a gente quer saber o valor atual, o valor hoje. E aí a gente vai usar a ferramenta que a gente sempre usa, que é o valor presente, né? Que é o VP, que a gente aprendeu lá em matemática financeira, que foi reforçado em gestão financeira e que é falado aqui também novamente, né? Que é trazer uma projeção feita no futuro para o momento presente para poder avaliar hoje o qual é o valor. Para a gente fazer essa avaliação e trazer isso a valor presente, a gente precisa descontar a taxa mínima de atratividade, porque aí a gente consegue avaliar de fato o valor atual. Senão, a gente, com a projeção futura, a gente não consegue avaliar o valor na data atual, ok? Ficou claro? Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok, então? Então tá, vou continuar. O nosso quinto assunto, né, é sobre as opções reais. Na verdade, é interessante a gente falar um pouquinho das opções, que eu falo que ela é uma teoria mais aplicada, por quê? Porque a opção é uma ferramenta financeira que possibilita, né, para que tanto o produtor quanto comprador possa é, manter negociações que tendem, né, a acontecer só no futuro. Então, a gente fala que a opção, ela dá essa possibilidade para as empresas, né, e para as pessoas também, tá? Geralmente, né, o mercado de opção, ele é mais tratado no mercado de commodity. Não sei se alguém já ouviu falar do que é commodity. Commodity, desculpa, são produtos, né, que são vendidos in natura e que tem mercado, né, como café, como milho, como trigo, como açúcar, como ferro, petróleo, enfim. Tem N tipos de commodities, né, que podem ser negociadas. O que é a ideia? Geralmente, uma commodity, ela tem volatilidade de mercado. Tem períodos que ela vai ter um preço e tem períodos que não, por causa de alguma dinâmica de mercado que faz ela ter uma volatilidade, tá? Por isso que existem essas opções, que é um contrato em que existem duas pessoas, né? Duas partes, não vou falar pessoas, porque fica parecendo que é pessoa, não só, fica parecendo pessoa física e não é pessoa jurídica, tá? São pessoas que combinam algo e a ideia é a seguinte, nesse contrato, vai ser um contrato ou de opção de compra ou de opção de venda, tá? Quando é opção de compra, é firmado entre a pessoa que vai comprar e a pessoa que precisa vender um contrato, que naquele determinado período X, vamos supor que daqui a um ano, eu possa comprar, vamos supor, uma saca de milho a um certo valor combinado nessa opção. Então, ou seja, o que é importante entender? Quando é uma opção de compra, que a gente tem que entender? Que quem quer comprar pelo menor valor possível. Então, se chegava, vamos supor que eu fiz uma opção de compra lá para 2026, tá?
E aí chega lá em 2026, o mercado tá negociando a commodity que eu coloquei na opção com um valor menor do que está na minha opção. O que acontece quando isso acontece? Eu prefiro comprar no mercado, porque eu vou comprar pelo um valor menor e não o valor, eu não preciso exercer a opção. O que quer dizer essa não exercer? Eu não preciso dar continuidade à minha opção, por quê? Porque o valor de mercado é melhor, certo? Já a opção de venda é diferente, porque a opção de venda ela dá direito a alguém vender um produto a um preço determinado. É, por exemplo, eu falo muito da região daqui, que eu sou de Franca, o café. O café ele tem períodos, né? Que ele tá mais caro, que ele tá mais barato, enfim. Ele tem essa volatilidade e ele, por ser uma produção, geralmente ela é uma produção bianual, então um ano sim, outro não, né? Tem uma produtividade muito grande, outro não. Faz-se muito contratos de opções, por quê? Porque o produtor ele vai ter um gasto X e ele quer vender cobrindo pelo menos esse gasto. Então, diante disso, ele faz um contrato de opção que ele quer vender um valor, sei lá, Y. E aí, se chegar naquela data que ele combinou que ele ia vender pelo valor Y e tá maior o valor no mercado, para ele não compensa exercer essa opção. Compensa ele vender a valor de mercado. Então, essa é a ideia, né? Na venda, para quem está vendendo, é melhor ela vender por um preço maior possível. Se eu comparar o mercado com a opção, eu preciso verificar qual tem maior valor. A que tiver maior valor é a que eu vou exercer. Então, nesse caso, se o mercado tiver maior valor para vender, é melhor ele vender no mercado e não exercer a opção. E a opção, ela te dá essa possibilidade. Basta você pagar, né, um certo valor, que é como se fosse uma multa, né? Mas aí é uma multa irrisória diante do que o mercado pode, né, gerar de lucratividade com o pagamento a maior do valor, ok? Ficou claro? Alguém tem dúvida? E aí vamos para o penúltimo assunto, que é o estudo de financiamento, que eu disse a vocês que a gente vai usar mais a parte de cálculo, né? O que é interessante aqui, Tessa, o que tem a ver estudo de financiamento na disciplina de análise de investimentos? Tem tudo a ver, porque quando a empresa vai fazer um investimento e ela não tem recurso próprio para fazer esse investimento, ela precisa ir ao mercado e solicitar dinheiro emprestado, né? E o dinheiro emprestado geralmente vem através de financiamento, né? Você financia algo que você comprou através de uma instituição financeira, pode ser bancária ou não, que lhe traz essa possibilidade, tá? Existe hoje, e é tratado muito isso, né, no nosso material de estudo, existe a linha do Finame, né, que é uma linha que é tratada via BNDES, mas que bancos, né, de diversas formas, podem usar o Finame para financiar alguns tipos, né, de investimentos que a empresa pode vir a fazer, tá? Então, o que é importante a gente avaliar quando a gente está falando de financiamento? A gente precisa avaliar o valor que vai ser financiado, como também, logicamente, o valor da prestação, né? Verificando se compensa, né, fazer aquele financiamento. É aquela história, né? Eu não tenho dinheiro, mas compensa o custo que eu vou ter para ter esse investimento a partir desse financiamento que vai ser feito. Então, é isso que precisa ser avaliado, né? O custo de fato, né, desse financiamento, tá? E aí a gente trabalha nessa parte de como calcular o valor da prestação. Então, ou seja, diante do valor que vai ser financiado, diante do juro que vai ser cobrado, qual que vai ser o valor da prestação que vai ser paga ao longo do período que foi acordado? Então, a gente vai ter uma fórmula, tá? Que é o valor do principal, é o valor que a gente fala que ele é ajustado pelo período de carência, porque existem lugares que
há uma possibilidade de você ficar algum período sem pagar e só começar a pagar no período posterior. Às vezes pode ficar 2, 3, 6 meses e só começar a pagar, por exemplo, no 7º mês, tá? Se isso for, eu tenho que pegar esse principal e ajustar com o juro do período de carência e depois aplicar, né, o juro para que a gente ache o valor da prestação, tá? Essa fórmula vai ser colocada para vocês lá na prova. E eu trouxe um exemplo para que a gente possa entender como é feito o cálculo. Então, vamos supor uma empresa que quer financiar um equipamento. A empresa vai usar o Finame e o equipamento, o valor que vai ser financiado em relação a esse equipamento é de 200 mil, tá? E ele vai ter uma carência de 2 meses, então, ou seja, ele vai só começar a pagar no 3º mês, tá? Então, vai ficar, vamos supor, se eu tô fazendo o financiamento na data de hoje. Então, eu vou ficar dezembro e janeiro sem pagar, e vou começar a pagar só em fevereiro. Então, isso é a carência, tá? Então, e depois vão ser pagas 60 parcelas, né, sucessivamente. Então, isso quer dizer que serão 5 anos, né, de pagamentos, tá? E considerando que os juros mensais são de 0,52%, qual vai ser o valor da parcela? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o ajuste do valor principal com o juro do período de carência, que são 2 meses, né? Então, para eu fazer isso, eu pego 1,52, né? 0,52 é 0,52 dividido por 100, né? Que dá 1,0052. Elevado a 2, porque são os 2 meses. Multiplicado por 200, então o valor que vai ser financiado vai ser R$ 202.085,48, né? Vamos pôr 41 centavos, tá? Então, colocando na fórmula, ó, o principal, que é o que a gente calculou, vezes o juro, ó, o I, 0,052, vezes 1 mais o I, desculpa, 1 mais o I, ou seja, 1 mais 0,052, elevado a N, que é o número de meses que vão ser pagas as parcelas, né? Dividido por 1 mais I, 1 mais 0,052, elevado a 60, menos 1. Fazendo esse cálculo, primeiro eu tenho que fazer todo o cálculo dos parênteses, depois faço o numerador, depois faço o denominador, depois faço o numerador dividido pelo denominador e depois multiplico por 202. E aí eu chego no valor da parcela, que é 3.929,47. Então, ou seja, para eu financiar esse daqui, eu tenho que pagar todo mês esse valor por 60 meses, ok? Alguém tem dúvida desses cálculos? Não? Então tá ótimo, tô feliz. Então a gente vai para o último assunto, que é o impacto da inflação sobre os projetos, né? Aqui a gente fala da inflação porque a inflação, quando ela é um valor considerável, ela tende a impactar, né, nos tipos de projetos que vão vir a acontecer, tá? Então, quanto maior a inflação, maior risco que se tem na hora de se tomar decisões de investimento, principalmente decisões de investimento de longo prazo, porque fica difícil da gente prever o valor, né, que vai ter ao longo do tempo, tá? Então, aqui até eu coloquei aqui nesse segundo tópico, quando há aumento da inflação, aumenta-se as taxas de juros sobre empréstimo e financiamento e diminui-se o consumo de produtos não essenciais. Então, isso é normal, né? A gente sofre isso, né, no dia a dia. Quando a gente tem um aumento da inflação, tende a aumentar os preços de uma forma geral, e aí, logicamente, a necessidade de ter mais recurso financeiro para comprar produtos que são mais essenciais. Então, produtos de alimentação e produtos, né, de higiene, tanto pessoal quanto também, né, higiene como um todo, né, dos ambientes, tá? Então, a ideia é essa, né, que quando se tem a inflação, tem esse problema. Então, por isso é importante quando a gente vai fazer cálculo, né, de projeções futuras, incluir
ao juro o valor dessa inflação, para que a gente possa de fato avaliar, né, os fluxos de caixas que o projeto vai trazer, né, de retorno, tá? Então, quando a gente avalia os investimentos, a gente deve utilizar o valor presente a fim de colocar todos os investimentos influenciados pela taxa de inflação em uma mesma data. Assim, é possível analisar os diversos tipos de projetos de investimento. Então, a gente vai ter duas fórmulas para a gente usar, dependendo do que, logicamente, vai ser pedido, né? Se for pedido o efeito da inflação sobre a taxa de juro praticada no mercado, a gente vai usar essa fórmula, né? E depois o cálculo do efeito da inflação sobre o poder de compra, a gente vai usar essa fórmula. O que é a ideia? Não sei se vocês perceberam isso. Aqui é a taxa praticada no mercado, ajustada pela inflação. Então, aqui eu vou achar uma taxa com inflação. Essa taxa com inflação vai ser usada para trazer a valor presente, né, os valores futuros que foram projetados, ok? Então, vamos supor aí, né, que a gente, só para a gente entender o cálculo, né, que uma empresa deseja comprar uma máquina. E após 2 anos, no valor de 300 mil. Então, ela quer comprar uma máquina daqui 2 anos, tá? E quanto ela precisa poupar anualmente, considerando a taxa de aplicação financeira de 12% ao ano e uma taxa de inflação de correção anual de 6,4% ao ano, tá? Então, o que ela quer saber aqui? Ele quer saber que daqui 2 anos, para ele comprar essa máquina 300 mil, quanto que ele precisa ir guardando todo mês para que ele possa ter, ao final dos 2 anos, o valor que foi projetado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o poder de compra, né, que a gente projeta diante do que vai acontecer, que é o valor que se espera ter, né? Então, eu vou pegar 300 mil e vou multiplicar por 1,064. O que é o 0,64? É o valor da inflação, que a gente falou da correção, tá? Elevado a 2. Então, ou seja, o valor projetado, ou seja, o valor futuro com inflação, vai ser 339 mil, tá? E deve-se encontrar, dado o juro da aplicação, o valor a ser poupado anualmente. Então, eu vou fazer aquela fórmula que eu fiz anterior aqui, ó. Quando eu usei aqui no estudo do financiamento, é a mesma fórmula. Eu pego o juro, divido por 1, o juro elevado aos períodos, que são 2 anos, menos 1. Então, eu vou ter que anualmente poupar 160.202,26 centavos para que ao final dos 2 anos eu tenha esse valor, né, para eu investir na hora de comprar a máquina de 300 mil, ok? É isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. E agora eu estou à disposição, né? A ideia era realmente fazer uma revisada, explicar um pouquinho do que eu vou abordar com vocês na prova, né? Na avaliação 2. E eu estou à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser ou tem alguma dúvida, fiquem à vontade. Ninguém quer falar nada? Então eu fico, não sei se eu fico feliz ou não sei se eu fico triste. Feliz porque tá todo mundo sabendo, e triste porque às vezes ficou dúvida e estão com vergonha. Não precisem ficar com vergonha, tá? Ó, eu desejo para vocês uma boa prova. Queria só fazer um fechamento aqui. É, não vejam a prova como difícil, tá? Leiam ela com cuidado. Prestem atenção no que está sendo pedido, risquem os pontos importantes, grifem, né? E desenvolvam, né? Com bastante cuidado tudo.
Como eu disse, nessa segunda prova eu vou colocar as fórmulas que vão ser usadas para fazer os cálculos. Então, não se preocupem com isso. E assim como eu fiz na prova um e estou fazendo agora na prova 2, a gente vai ter tanto a análise teórica quanto a análise de cálculo, tá? Então, a prova está bem mesclada, então não se preocupem porque tem gente que fica com medo. Ah, e a prova de cálculo, né? Não vejam assim, tá bom? Eu acredito que fazendo essa mescla, né, a gente atende a todo mundo, né? Tem gente que ama cálculo e tem gente que não gosta de jeito nenhum. Então, só peço isso, não se sintam travados por causa de que tem que calcular alguma coisa, viu? Olhem a prova, leiam, vejam as fórmulas, entendam as fórmulas, como eu disse ao longo da aula. A gente não é nenhuma Alexa, a gente não é um chat GPT, a gente pensa, tá? Então, se a gente pensa, a gente dá conta, ok? Então, põe aí a cabeça para funcionar, que a gente consegue com certeza. A prova tá tranquila, prometo para vocês, e, e espero que de verdade vocês tenham uma boa prova, tá? Um abraço para vocês. Peço desculpas pela aula ser à tarde, mas infelizmente a minha vida noturna está muito complicada e conturbada. Eu não estou conseguindo colocar, né, as aulas na parte da noite, tá? Mas vou deixar gravado. Acho que não vai dar tempo de eu pôr hoje ainda o link da gravação, mas amanhã cedo, sem falta, ele vai estar disponível para vocês, tá? Eu vou colocar esses slides amanhã e também o link da prova, ó, da prova, da prova não, o link da aula para vocês assistirem novamente, caso queiram, né, novamente fazer uma revisão, tá? Ó, um abraço, um ótimo fim de ano, tá? Que Deus abençoe todos aí, cada um na sua religião, mas que vocês tenham um ótimo fim de ano aí, e êxito aí na disciplina e não só na minha, mas no curso como um todo, tá bom? Abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.